entender bem o que é a legítima defesa. O Código Penal diz lá no seu artigo 25 que entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Vejam, são muitos elementos que estão lá no dispositivo e nós precisamos analisar cada um deles detidamente para entendermos bem o que é a legítima defesa. Porque os elementos da legítima defesa estão no artigo 25 do Código Penal. Se você souber fazer a leitura correta, você entenderá bem o que é a legítima defesa. O primeiro ponto da legítima defesa que nós precisamos comentar é a questão da injustiça da agressão. Quando a lei se refere a uma injusta agressão, o que na verdade ela está entendendo, o que na verdade ela está exigindo, é que a agressão seja ilícita, que a agressão seja ilegal, contrária ao direito. E não simplesmente que ela seja eventualmente imoral. Imagine, por exemplo, um policial que tem que cumprir um mandado de prisão emitido regularmente por um juiz de direito. E ele chegue lá para prender o indivíduo e esse indivíduo ele reaja à prisão com o uso de violência ao argumento de que ele considera aquela prisão injusta, de que ele considera aquela prisão imoral, né? Ele não pode, evidentemente, alegar que está em legítima defesa em relação ao policial, porque o policial está agindo licitamente. Ele está cumprindo uma ordem judicial perfeitamente legítima. E não cabe ao indivíduo que se sente agredido fazer um juízo de moralidade para definir se a agressão é justa ou injusta. Não é disso, evidentemente, que se trata. O que nós temos que observar é a agressão, ela é legal, ela é lícita, ela está amparada pelo direito. Se ela estiver amparada pelo direito, não existe legítima defesa nesses casos. Só haverá a possibilidade da legítima defesa se a agressão for ilícita, se ela for ilegal. Então, por exemplo, esse policial que eventualmente entre na residência do indivíduo sem um mandado para poder entrar na residência e tente prendê-lo, às vezes sem estar em flagrante, sem ter nenhum motivo que autorize aquela prisão dele. Vejam, e muito menos o mandado judicial. Vejam, nesse caso, o que nós temos é uma prisão ilegal. E se ela é ilegal, evidentemente, cabe a legítima defesa em cima da ilegalidade dessa prisão, independentemente dele ser policial ou não. Né? O que acontece é que às vezes é difícil o indivíduo se defender legitimamente de um policial que age de forma ilegal, de forma abusiva. Mas, se ele tiver os meios para se defender legitimamente,